Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Frank e bora trocar aquela ideia, cara. E a ideia da vez é sobre a minha visão de lacração, do que ela é de fato, tá? Eu vou usar aí o que tá no momento, né? O filme do Capitão América 4, né? Onde o personagem Sam Wilson assumiu aí o manto do Capitão América, né? E assim, na minha opinião, eu acho que deveria ter sido outro personagem, que é o Bucky Barnes, né? O cara que é mais amigo do Capitão América, na verdade, né? Amigo não, irmão, né? Vamos dizer assim, porque eles são de fato íntimos um do outro, né? E o Falcão, ele não tem a mesma química de intimidade, que eu tô querendo dizer pra vocês, que ele não tem a mesma química de intimidade com o Capitão América que o Bucky tem com ele, entendeu? Então, na minha visão, teria que ter sido o Bucky, mas tudo bem, a gente sabe o que aconteceu, as coisas que o Bucky fez, então eu concordo com a ideia de ter sido passado para o Falcão por esse ponto, tá? Mas eu também não sou contra você mudar a etnia de personagem nenhum. O que importa de fato é o ator entregar como herói. Entendeu? Por exemplo, se você tá falando de Capitão América, a gente tá falando de heroísmo, a gente tá falando lealdade, a gente tá falando de companheirismo e por aí vai, entendeu? Lutar sempre contra o mal. E é isso que a gente quer ver no Capitão América. Só que a gente não quer ver discursos, entendeu? A gente não quer ver discurso disso, discurso daquilo, sabe? A gente quer ver simplesmente o herói agindo. É isso que a gente quer ver, sabe? Só que essa coisa de você tentar lacrar nas produções faz com que as produções fiquem muito abaixo do que ela deveria realmente estar passando pra gente, entendeu? Porque eles se preocupam muito mais em passar a mensagem do que simplesmente ali fazer com que toda a história aconteça, sabe? E isso, cara, não é ruim. Quer passar a mensagem? Passa. Só que parece que eles não conseguem encaixar o momento de passar mensagem, entendeu? Eles não conseguem fazer uma coisa direito, infelizmente, sabe? Porque assim, eu acho que todo mundo deve ter o seu espaço no mundo, sim, independente do que seja, tá? Audiovisual ou qualquer outro meio aí de entretenimento, entendeu? O que importa em si é o entretenimento, aquilo que vai fazer com que nossa atenção fique voltada do início ao fim. É isso que eu tô falando, sabe? Só que conforme as coisas ruins foram aparecendo, foi aparecendo uma após a outra, isso acabou fazendo com que todas essas mensagens e essas ideias ficassem muito abaixo daquilo que deveria ser de fato. E conforme isso vai aparecendo cada vez mais e sempre se repetindo, passando aquela sensação de copia e cola, a gente não tem como não reclamar disso. A gente vai reclamar, entendeu? Qualquer pessoa, qualquer crítico vai reclamar. E eu não tô falando aqui que eu tô do lado daquela galera que critica o ato de lacrar. Não, pelo contrário, eu acho que eles também exageram pra cacete às vezes, entendeu? E ultimamente tem sido até bastante, sabe? Eu acho que assim, eu respeito todo mundo, acho legal ali o pessoal da Liga Nerdola, mas querendo ou não, vez ou outra eles exageram bastante. E eu acho que assim, quer falar? Fale, cara, continue falando, mas você não precisa toda vez fazer um conteúdo voltado para aquilo. Fazer toda hora um conteúdo voltado para aquilo, o canal vai passar a ser conhecido apenas por isso. E eu não acho isso legal, eu não curto isso. Tanto que eu até me desinscrevi de vários canais. E agora que o filme do Capitão América 4 foi lançado, piorou ainda mais, porque tá todo mundo falando, né, sobre lacração, sobre isso, sobre aquilo e tudo mais. Eu concordo e sei que ele não tem o carisma do Steve Rogers. Eu concordo que ele não tem a grandeza do Steve Rogers. Eu concordo que o próprio Sam Wilson não é grande. Ele sempre será o sidekick. Eu concordo com isso. E isso se dá ao fato do filme ter sido mal trabalhado, do filme ter sido simplesmente um ato político ali que colocaram para o filme existir. Seria um filme falando mal do Donald Trump, e eu discordo totalmente disso. Eu acho que se você está produzindo algo para o entretenimento, você não precisa colocar nada político, você não precisa colocar nada que a gente já sabe e acompanha dia após dia. A gente vai pro cinema para deixar isso de lado. A gente vai pro cinema para curtir o entretenimento. A gente não vai pro cinema para ver mais um pouco de política. Pois do contrário, a gente ficava em casa assistindo o jornal. Entendeu o que eu tô falando?
E uma coisa que se faz muito chato, cara, nesse meio atual do audiovisual, é que ele vai sempre existir, a lacração sempre vai estar aí. Pode diminuir num tempo, mas quando ela vai voltar com uma força muito maior, sabe? E isso aí é o que o pessoal tem que estar preparado. Só que, cara, por mais que eu sei que a galera, por exemplo, lá da Liga Nerdola sempre reclame de lacração, sempre tenha bons argumentos quanto a isso, e sempre saiba que isso não vai morrer, porque o wokerismo, ou o que o caralho você chame aí, não vai morrer, sempre vai estar por aí. E isso faz com que eles tenham ainda mais força para fazer as coisas. Porque quanto mais você reclama de algo, mais ela tá na mídia. E quanto mais tempo na mídia ela tá, mais ela vai estar ganhando. Por exposição, ou dinheiro, ou o que quer que seja. Falar de lacração não é mais apenas um ato de você reclamar de algo ruim ou abaixo do esperado. Falar de lacração agora é algo quase religioso. Porque todos os dias, toda hora, todo momento, tem canais falando sobre lacração. E eu até digo mais, quando o wokerismo estiver muito abaixo, como é que esse pessoal vai trabalhar? Eles vão falar de quê? Vão falar de coisas que já existiam. Vão voltar a falar de conteúdo. Porque falar sobre conteúdo é sobre isso. Não é ficar falando apenas sobre lacração, ficar apontando lacração, onde tem lacração, onde tem isso, onde tem aquilo. Entendeu? Lacração, 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 lacração. Porra, isso é um saco, cara. Isso é chato pra caralho. Aí você fica colocando isso o tempo todo no vídeo, sei lá, dando uma de que é conhecedor disso e daquilo, sendo que o único ponto que você quer afirmar ali, quer pontuar, é a lacração. É a mensagem ruim colocada. É a mensagem mal encaixada no conteúdo, no produto. E assim, sinceramente, eu acho que deve ter sim. Esse pessoal deve ter sim reconhecimento. Esse pessoal deve sim estar na mídia. Não tem problema nenhum. Mas o que importa é que a mensagem seja bem colocada, seja bem encaixada, em ótimos momentos, com atores muito bons, que realmente, sabe, se esforçaram para chegar onde eles estão, se esforçaram e amam atuar, o que não é o caso atualmente. Atualmente a gente não vê atores assim, eles simplesmente existem para lacrar. Infelizmente é isso, não é como o cinema do passado, o teatro do passado, não é assim. Infelizmente não é mais assim. E esses canais, eles estão no direito deles de reclamar sim sobre a lacração. Só que o que eu tô querendo explicar pra vocês é o seguinte, que poxa, sempre ficar tocando na mesma tecla, isso é muito chato, entendeu? Pode acabar fazendo que alguns inscritos sempre acabam saindo, desinscrever do canal. Eu sei que a galera da Liga Nerdola, praticamente o foco deles é esse, mas é porque é isso que tá sempre aparecendo. Porque as produções são fracas e completamente esquecíveis, o que é uma pena. Eu não estou falando que não deve ter troca de etnia. Se for interessante de colocar e se for uma história diferente daquela que a gente conhece na linha original, sem problema. Por exemplo, eu gosto pra caramba do Senhor dos Anéis e tal, né, do Legendário de Lord Tolkien. Entretanto, eu não gostaria que eles trocassem alguma coisa do Legendário original. Etnia, por exemplo. Eu acho que é o seguinte, se você está fazendo algo que é totalmente leal à obra original, não há por que você trocar alguma coisa, seja pessoas, nomes, gênero, não faça isso, tem que manter. Agora, entretanto, se for uma ideia original, se for uma ideia à parte da história, sabe, da história original, sem problema nenhum, faz o que você quiser, porque a criatividade ela existe para isso. Mas se você quiser modificar aquilo que já existe, está consolidado, aí é um problema. A galera vai reclamar, eu reclamaria. Eu acho que a lacração, ela tem que ter sim, porém ela precisa ser bem trabalhada. Não somente na trama, como também com personagens. Principalmente os personagens, porque se o personagem for muito ruim na atuação, vai cair tudo por terra. Não adianta, o personagem tem que ser realmente bom e estar disposto a fazer isso. Só que conforme muita gente vem reclamando do wokerismo, ou lacração, como você preferir, isso aí vai afastando os grandes atores. Entendeu? Muitas pessoas vão acabando se afastando disso porque o conteúdo não é bom. Ninguém quer ficar manchado, esse que é o ponto. Eu não sou contra a ver essas coisas, cara. Eu acho que deve ter sim, mas deve ser um conteúdo bom, um conteúdo admirável. Ou então pega e faz um conteúdo voltado para a minoria também.
não tem problema. Só que enquanto existir conteúdo ruim, sempre haverá pessoas que vão reclamar, cara. E a galera não tá errada de reclamar não, entendeu? Só que o meu ponto é que reclamar toda hora, todo instante, fica chato pra caralho, vamos falar a verdade. Mas eu quero saber de vocês, manda aqui nos comentários a opinião de vocês aí sobre lacração e todos esses canais aí que vivem a todo momento falando de lacração, e não apenas a Liga Nerdola, tá? Não é só a galera da Liga Nerdola que fica falando sobre lacração, não, tem outros canais que também falam, beleza? Só que a diferença da Liga Nerdola para esses outros canais é que a Liga Nerdola, eles têm conteúdo, eles trazem ali a prova, eles provam para você onde tá errado, como tá errado e por que tá errado. Essa é a diferença, enquanto outros canais apenas apontam a mesma coisa que eles já falaram, sabe? Então, cara, isso pra mim é que é um pouco chato, porque conforme você vai falando muito sobre lacração, o conteúdo tende a ser apenas isso, e na minha opinião isso fica chato pra caralho. Então manda aqui nos comentários o que é que vocês acham e bora trocar uma ideia sobre isso, beleza? Valeu por você ter ficado por aqui até agora, tamo junto.